Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Empreendedoc Podcast. Eu tô gostando de fazer isso aqui, Fabião. Tô ficando craque isso aqui, né? Tô parecendo aquele host meio profissional já, né? Já, tá bom. Bora pra mais um episódio e eu tenho aqui um amigo meu. Cara, esse cara eu conheci. Depois eu vou até contar como eu te conheci. Assim, a gente conheceu da mentoria, mas eu vou contar como é que foi a história direitinho. O Daniel, ele é sócio e head de SEO do grupo Duo. Além de ser pai do Léo e esposo, marido da Grazi. Daniel Imamura. Isso aí. Meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite aí. Junto. Você já é parceiro do Empreendedoc, a galera já te conhece muito bem lá, mas hoje a gente vai espalhar essa notícia pra mais gente, né? Isso aí, com certeza. Show de bola. Seja bem-vindo. Tá acostumado com podcast, Daniel? Já gravei alguns aí. Tem o meu nada, também. Tem o seu. Tá quase nada. Você precisa me convidar pra ir lá, né? Vamos sim. Bora lá, me convida. O convite tá feito já. Aliás, eu vou no seu evento. Sábado agora. É que na linha do tempo... Na linha do tempo não vai dar pra anunciar, infelizmente. Mas vai estar lá. Vou estar lá. Daniel, a gente tem... Cara, eu quero te explorar muito aqui, porque o seu conteúdo, tem muita gente que nem conhece o que você faz. Sim. E o que você faz transforma muito o jogo. Mas antes de a gente falar um pouco do SEO de Google, explorar o assunto Google, que pra mim, o Google é uma ciência. Google é uma ciência a ser aprendida, não é para qualquer um. Eu falo aos mentorados, você tem que mexer com isso, mas não vai sozinho. É igual fazer equity. Você quer fazer, não vai sozinho. Exato. Tá, mas me conta um pouco da sua história profissional, formação, conta um pouco pra galera te conhecer melhor. Tá, então minha formação originalmente é engenharia da computação, então eu sou engenheiro formado, fiquei lá aos 5 anos fazendo engenharia da computação. Acabou em faculdade mesmo, engenharia. Fui até o final, TCC, tudo. E durante esse período aí de faculdade, é aquilo, faculdade você tá se descobrindo, né? Sim. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas falei, vou fazer engenharia porque deve dar dinheiro. Certo. E aí no meio do caminho eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, programação. Aí eu desenvolvia sistemas, aí eu comecei a desenvolver e-commerce, sites. Só que tinha um pequeno detalhe, eu não era feliz desenvolvendo, eu só estava lá pelo salário. Eu só fazia aquilo pelo salário e eu detestava. Mas você trabalhava numa agência de... Isso, numa agência. Não era freelancer, não empreendia. Ainda não. Tá. Eu estava numa agência desenvolvendo, mas não era feliz. Eu estava lá pelo salário. Sim. Que o pessoal de tecnologia ganha relativamente legal. E aí, eu recebi um convite nessa agência, lá em 2010. Tá. O meu chefe chegou assim, cara, tá chegando uma disciplina nova no marketing aqui no Brasil, é um tal de SEO. E os clientes estão começando a pedir aqui na agência. Você tem um perfil, porque eu já tinha blog, eu escrevi, então eu era mais conectado nesse mundo de internet. E eu ganhei o curso, fui lá fazer esse curso de SEO e assim, eu me apaixonei. Eu olhei aquilo e falei, é isso que eu quero. Esse curso era dado pelo Google mesmo? Não, era uma outra agência. Explica pra galera qual que é o que significa a sigla SEO. Importante, né? SEO vem da sigla de Search Engine Optimization, que basicamente é o quê? Otimizar o seu site para que ele apareça bem posicionado quando alguém pesquisar alguma coisa no Google. Mas é aquela parte sem ter que pagar para o Google. Aquela parte onde aparecem 10 resultados que você aparece e não paga nadinha para o Google. Então, Search Engine Optimization. Isso aí. Boa. E você foi fazer... Então, eu achei que era uma coisa que era o Google que ensinava, não? Um curso que não é dado pelo Google. Não, o Google, ele tem até uma documentação até que bem vasta. Só que quando você está chegando nesse universo, é muito mais fácil você pedir para alguém te ensinar do que você sair lendo centenas de páginas sozinho. Mentoria. Exato, a mentoria ali, um curso sempre vai te fazer ganhar tempo, né? Você vai ganhar muito tempo. E quando eu fiz aquela imersão 2 dias, vendo aquilo um sábado e domingo, eu falei, cara, é isso. Eu não quero outra coisa. Porque eu podia conectar os meus conhecimentos de programação com toda a minha parte criativa, de conteúdo, site e tudo mais. Eu falei, me achei. Aqui eu vou conseguir usar toda a minha criatividade e minhas habilidades técnicas. 2010. Você entrou nesse mercado. Era assim, ainda era tudo mato. Que a gente fala de SEO no Brasil a partir de 2008. Então eu cheguei ainda no começo. E aí eu fiz um plano de carreira. Falei, vou transitar. Eu vou sair de programador. Vou virar um profissional de SEO, né? Um analista de SEO que a gente chama. E me dei 5 anos. E eu coloquei, vou virar professor, porque eu também sempre gostei dessa parte de ensinar, dar aula e tudo mais. E vou trabalhar na maior agência que tiver
no momento lá, isso 2010. E eu consegui executar esse plano em 2 anos. Eu tinha me dado 5 anos, eu fiz em 2 anos esse plano. Mas você saiu do lugar dessa agência que disse que você estava para ir para outra? Eu fui transitando. Eu passei por uma multinacional de games online. Foi a minha primeira oportunidade só como profissional de SEO. Fiquei lá um ano e pouquinho, e depois eu consegui entrar na agência que era a maior referência na época, que inclusive foi onde eu fiz o meu treinamento inicial, e virei professor do curso que me formou. Sim. E comecei a cuidar das maiores contas que tinham na casa, como Ponto Frio, Extra, Casa Bahia. Em 2 anos foi assim, meteórico. Fazendo SEO para todo mundo. Fazendo SEO na veia ali, e consegui já grandes contas, virar professor, tava tudo indo muito bem. Dentro da programação. Dentro da programação. Só que aí eu acabei ganhando uma certa visibilidade. E aí começou a chegar as abordagens de um freela aqui, um freela ali. Mas beleza, fui abraçando tudo que dava, até que chegou uma proposta na mesa ali meio irrecusável. Eu já estava prestando um freela, né, fazendo trabalho por fora ali para uma startup no setor de imóveis, e eles me chamaram para ser sócio da startup. Aí eu falei, nossa, virar sócio de uma startup, se os números se concretizassem da startup, nossa, eu falei, vou ganhar a vida aqui, vou aposentar agora. Vou me aposentar agora. Fizeram tipo um vesting com você, entra pra empresa. Isso, e você já tem uma porcentagem aqui, e se tudo der certo, cara, dinheiro no bolso. Eu falei, pô, o risco acho que vale. Jovem ainda, tinha 20 e poucos anos ali, uns 23, 24 anos, falei, vou arriscar. Larguei tudo que eu tinha planejado e fui empreender. E aí, por altos e baixos, como várias startups, não deu certo. Em 1 ano e meio, mais ou menos, a startup quebrou. Mas a gente fez todo o processo certinho. A gente foi atrás de investidor, a gente fez aqueles pitch elevator para tudo quanto é lado. Recebemos investimento, só que... Rodada de investimento. Isso, fizemos tudo isso. Só que quando chegou lá no vamos ver de entregar os resultados, os números, deu alguns problemas lá. Empreendendo pela primeira vez, era de se esperar, né? Todo mundo passa por isso, né? Só o Marcelo que eu acabei de entrevistar que não passou por isso, que empreendeu e deu certo. Porque eu também fiz algumas tentativas antes de dar o tiro certeiro de rodada de investimento e passei por isso também. Um dia eu conto essa história aqui. Ah, legal. Eu quero saber dessa história. E aí a empresa quebrou, né? Fechamos as portas e eu me vi naquele momento. E agora? O que eu faço? Eu vou voltar para o mercado de trabalho ou eu vou empreender, né? Abrir a minha própria agência, por exemplo. Falei, já estou na chuva, vamos embora. Abri a minha agência em 2014. E essa agência de 2014 era uma agência para fazer SEO de Google ou incorporava outros? A princípio era só SEO mesmo, que era a minha especialidade. Sim. Então eu peguei, me juntei com o meu antigo sócio, que ele era da parte de desenvolvimento, eu fiquei com a parte de SEO, abrimos a agência. E aí aquilo, ano após ano, crescendo, até que uns 2 anos atrás, surgiu a oportunidade de a minha empresa ela ser incorporada a uma holding maior, que é o Grupo Du, onde que eu tô hoje. E aí, hoje nós somos um grupo muito maior, 250 pessoas, tudo junto. Conta que é interessante, porque isso é muito negócio do poder do ambiente, né? De frequentar, porque você já me conta como é que foi, você vislumbrou essa possibilidade desse, tipo um M&A que você fez ali. Sim, é um projeto de M&A. Eu estava num evento da nossa área, que é o RD Summit, lá em Florianópolis, foi o último que teve em Florianópolis, em 2022. E eu fui assistir a palestra dos maiores CEOs das agências do ecossistema lá que nós estamos inseridos do RD Station. E durante a palestra, o João Brognoli, que hoje é o meu sócio, ele, na fala dele, eu tô com uma ideia que eu vou lançar uma holding e faz muito sentido para mim nessa holding, por exemplo, eu conectar uma agência que sabe muito de SEO para atender os meus clientes. Ele falou isso na palestra. Na palestra. Porque eu vou acelerar muito o meu ganho, ao invés de eu tentar fazer em casa sozinho e tudo mais, eu vou ganhar muito mais velocidade se eu fizer nesse movimento. Eu falei, esse cara tá falando comigo. E eu peguei, anotei lá o nome dele, e-mail e tal. Um tempinho depois eu entrei em contato com ele e assim, deu tudo certo. Foi, acho que um dos processos de M&A mais rápido da história ali. Incorporou. E aí eu cheguei onde que eu queria. Por quê? Porque que foi conectando uma coisa com a outra. Quando eu ouvi o João nesse ambiente lá falando
dessa oportunidade, eu já estava com a vontade do quê? De dar um passo maior. Que era o quê? Atender grandes contas. Porque eu vinha atendendo... Eu comecei pequenininho, era um microempresário, e eu vim crescendo. Micro, pequeno, médio. Só que para você sair do médio para grandes contas, tipo Porsche, Arauco, PicPay, grandes empresas, não é tão simples assim você ter acesso a essas empresas. Quando eu olhei a cartela de clientes do João, que ele já atendia esse perfil de clientes, e ele queria a minha especialidade, eu falei, pronto, achei. Sim. Eu tenho que entrar em contato com ele. Foi aí que começou toda essa história. O poder de você se colocar... Assim, tem muitos ensinamentos aqui, né? O poder de você se colocar em ambientes certos, em forma intencional, e não deixar passar, né? Olhar para os... Tá em movimento. Eu falo para os mentorados, fique em movimento, cara. Fique em movimento, porque você vai ficar atento e não vai deixar passar. Quando o trem passar, você tá pronto para entrar. Exato. E aí é aquele negócio, o foguete passou, entra e vai embora, né? Exato. Não pergunta se é na janela ou no corredor, não só pergunta entra. Lugar, filho. Entra no foguete, depois você vê para onde que você vai sentar. Exato. E aí você tá com o João desde quando nessa estrutura? Oficialmente desde 2023. E as coisas estão indo super bem. Super. Posso falar aí que depois que a gente montou, né? Estruturou o grupo, mais do que dobrou o meu negócio, tá indo tudo muito bem. Legal. E hoje como é que tá as coisas? Que caminho você está percorrendo? Quais são os projetos futuros? Como é que tá? Hoje, eu também já tenho a minha mentoria pro pessoal então, que eu quero que você fale. Conta aí um pouquinho. Do pessoal de SEO, que é aquilo, eu nunca parei de ensinar. Desde lá de 2010, eu sempre vim dando aulas, só que numa escola aqui, outra ali, e eu, dentro desse mundo de mentorias, eu entendi que também tinha espaço para uma mentoria para o público de SEO. Então, no finalzinho do ano passado, final de 2024, eu abri a minha mentoria, que é o SEO Club, que é para reunir... Chama SEO Club. SEO Club, que é para reunir os melhores profissionais ali no mesmo ambiente. Porque, da mesma forma que estar no ambiente certo proporcionou ao meu negócio mais do que dobrar de tamanho, eu entendi que eu precisava proporcionar um ambiente de networking para esses profissionais que me acompanham nas redes sociais, às vezes já fizeram aula comigo, só que a aula eu vou passar um conhecimento técnico. Só que como que eu posso ajudar essa pessoa a se conectar com outros profissionais, certos ambientes? E aí a mentoria entra para isso. Tá, e a mentoria então entra para quem já tem alguma noção e também para quem não tem nada, quem quer aprender a fazer SEO ou não. Para quem não entende nada. Vamos supor, Daniel, comecei agora... Sou programador. Isso, aí eu tenho o curso online lá, meu treinamento, que aí a pessoa faz, eu levo ela do básico ao avançado. Para estar pronta para entrar na mentoria. Isso, exato. Prepara a pessoa para entrar na mentoria. Sim, fora que ela vai poder ali alavancar a carreira dela dentro dessa área. Show. E eu quero agora explorar um pouco mais como é que funciona, porque o trabalho dele, assim, pro médico que tá ouvindo, você que tá ouvindo, nunca ouviu falar de SEO de Google e tá com certeza com a torneira aberta aí do seu investimento no marketing e tá frustrado com os seus resultados, aqui tem um negócio que é prático e que dá resultado rápido para o médico. E eu estou vivenciando isso na mentoria, porque o Daniel, ele virou um parceiro da Empreendedoc, ele entrega conteúdos lá para a galera e eu conecto ele com os mentorados e ele está colocando o trabalho na prática dos médicos com ótimos resultados. E eu quero que você explique um pouco isso, mas deixa eu só contar como é que eu conheci, de novo, o poder do ambiente. A gente fez a mesma mentoria, a mentoria do Joel, já tinha visto o Daniel lá, cumprimentado e tal. E no dia que a gente foi no Family Circle, que foi no evento da MLS, alguém, não lembro exatamente quem foi, mas alguém falou assim, cara, você explica Google para os seus mentorados? Eu falei, explico, acho que foi até a Jéssica que fez. Eu falei, sim, fala um pouco de marketing. Ele falou assim, cara, você tem que conectar com aquela pessoa ali, aquele cara, ninguém manja mais que ele de SEO de Google. Eu falei, é mesmo? Aí eu fui lá conversar com você, vamos pegar seu telefone, depois que a gente voltar da viagem eu te ligo. E aí, dito e feito, o mundo conecta, faz negócio, você faz negócio, já conheceu outra pessoa hoje aqui, é isso que é o poder do ambiente. Sensacional. Daniel, explica pra galera o que é o formato do SEO. Eu sei que não vai dar para fazer isso aqui hoje, é muito complexo, mas dá uma resumida e principalmente eu quero que você passe assim, eu quero que você crie... mostre qual que é o potencial que isso pode gerar. Sim. Você, quando deu a aula, me marcou muito que você falou a porcentagem de pessoas que acessam o Google, a porcentagem que acessam os anúncios pagos. Aquilo ali me marcou muito. Falei, nossa, cara, aqui tem um jogo gigante para ser jogado, né? As pessoas ignoram um jogo gigante. Conta para o médico que quer crescer o consultório, está investindo no marketing, entende que o Google é uma ferramenta mais poderosa de busca ainda, o que ele pode aproveitar isso? Vai lá, agora dá
dar uma mini aula de SEO de Google, porque a galera não sabe nem o que é SEO, quanto mais o que é o potencial que ele faz para você, né? Não, tranquilo. Dá pra gente pegar um pouquinho lá da aula que eu dei para vocês do empreendedor, que dá para trazer aqui. Vamos pensar com a cabeça do paciente primeiro, a jornada do paciente. Quando o paciente sente qualquer dorzinha, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai consultar o Google. Doutor Google. Doutor Google. Ele vai entrar no Google, vai perguntar o que é essa dor aqui ou ali, para entender o que é. Quando ele acessa o Google, ele vai ter que entrar em algum site para poder entender mais, ver todos os detalhes, saber o que aquela dor pode representar para ele de perigo. E é nesse momento que o SEO vai entrar. Por quê? Quando a gente faz qualquer pesquisa, vão aparecer ali no Google 10 sites. Se o seu site aparece nessa primeira página, entre os 10 sites, existe a possibilidade de alguém clicar no seu resultado de pesquisa, no seu site. Se você não aparece, você não vai receber absolutamente nada. Mas qual que é os números, né? Por exemplo, hoje, a cada 100 pessoas que fazem uma pesquisa na internet, 95 usam o Google. Ou seja, 95% dos brasileiros usam o Google como sendo seu buscador. A cada 100 pessoas, o buscador principal é o Google, 95%. É o Google. E fora que eu acho que os outros 5% devem entrar no Bing para procurar o Google e chegar lá. Às vezes o navegador abre automático em algum desses que ninguém sabe o que é. Exatamente. Eu já fiz isso muitas vezes. Você compra um computador novo, sei lá que aquele negócio deve ter algum vínculo com o navegador. Você abre um navegador que você nem sabe qual que é, né? Aí eu coloco lá, Google, me mostra onde está o Google pra eu começar. Vou falar uma coisa pra você, muitas vezes eu começo o meu computador, quando eu ligo, eu já ligo lá, eu ligo o meu Microsoft ali que eu tenho e o Google, deixo o Google sempre perto, porque eu uso muito, uso o tempo todo, né? Exato. E hoje o ChatGPT também. Também. E aí, 95% das pessoas usam o Google. Então, é o ambiente que está todo mundo, praticamente no Brasil, está usando essa ferramenta para tirar suas dúvidas e tudo mais. Aí aquilo. Qual que também é a diferença de você estar em primeiro lugar e em 10º colocado naquela primeira página de resultados? Vai nisso aí, que isso é importante. O primeiro colocado, ele vai receber cerca de 30% dos cliques para quem vê aquela página. E o último, o 10º colocado, vai receber apenas 1%. Então, se a gente está falando de uma pesquisa sobre uma dor específica aqui, por dia, tem 100 consultas para aquela dor. O primeiro vai receber 30 visitantes no seu site, o último vai receber uma. Ou seja, é 30 vezes mais você estar em primeiro do que você estar em 10º colocado. Deixa eu ir colocando a linha de raciocínio para galera entender. Vocês entenderam que 95% dos pacientes estão pesquisando no Google, ponto. E que numa pesquisa de qualquer sintoma, de qualquer médico, qualquer especialidade, né? Você tem 70% tá não tem negócio que quantos por cento que vão pro pago, quantos por cento que não vão Sim, cerca de uns 30%, 40%, varia um pouquinho do nicho, né? Vão clicar nos anúncios e os outros 70% no orgânico. Então, 95% dos pacientes estão buscando no Google. Desses 95%, 70% não vão pro pago, vão pro orgânico. E você está preocupado em pagar primeiro do que fazer isso. E do orgânico, se você estiver em primeiro lugar ali, você tem 30 vezes chances mais de aparecer que o outro. Ou seja, é muito importante investir nisso, né? Sim. Fora aqui também, né? Vamos colocar como estratégia, que você trouxe a parte de pagar. Qual que é... Vamos colocar os benefícios? Sim. Qual que é o benefício de anunciar, pagar para o Google? O benefício é que se você fizer um anúncio hoje mesmo você está aparecendo lá com a sua marca para aquela pesquisa lá sobre a sua especialidade, por exemplo, e você pode começar a atrair pessoas. Só que qual que é o contraponto? Tem que pagar. Cada clique que acontece no anúncio, você está tirando dinheiro do bolso. E ali é um leilão, que funciona como? Quanto mais pessoas desejam essa mesma palavra que você, por exemplo, cardiologista. Se todo mundo quiser anunciar para cardiologista, começa a ficar cada vez mais caro o custo por clique. Sim. É aquilo, hoje você pode pagar, sei lá, R$2 e daqui a um ano você está pagando R$10 pelo mesmo clique. Ou seja, cada vez você vai ter que tirar mais dinheiro do seu caixa, do caixa da sua clínica, para ter o mesmo resultado. Em algum momento essa conta não vai fechar. Sim, porque caro demais, não... Exato, mesmo que você tenha uma boa taxa de fechamento de consultas, você não vai conseguir ter um retorno equiparado ao investimento que você faz. E como que a gente faz para equilibrar um pouco esse mix de marketing? Ter o trabalho de SEO. Por quê? Quando você aparece ali em primeiro lugar do resultado orgânico, ou seja, que não paga nada para o Google, você recebe a visita, fecha a consulta e não gastou nada. Sim, aí equilibra.
Libra. Ô Daniel, deixa eu ter uma consideração que eu penso assim, mas eu tenho medo de estar enganado. Na minha visão, até como médico mesmo, as pessoas que buscam um anúncio pago, porque é diferente vender saúde de vender um computador. Exato. De vender esse microfone aqui, ok. Eu, por exemplo, se eu vou comprar um microfone para podcast, eu até clicaria no anúncio pago. Mas se eu quero marcar um otorrino, muito improvável que eu vá no pago. Eu vou provavelmente no orgânico, porque eu acho que ali o cara cresceu por relevância. Porque... Minha impressão na saúde, eu quero ver sua experiência, que você divida com a galera aqui, que os anúncios pagos são mais para situações assim, tipo, meio emergenciais, do tipo, caiu ácido no meu olho. Aí vai ter um anúncio pago lá de um oftalmologista, 24 horas, e o pago normalmente cai numa landing page, até que quero que você entre nisso também, né? O pago cai numa landing page, o paciente clica lá, landing page é aquelas páginas que já joga para venda direto, o cara clica lá e compra. Eu acho que é esse perfil que vai no pago. Porque não é só os 30% quanto 70%, também é o perfil de que você tem ali. Dificilmente a pessoa que vai ter uma landing page para marque com o seu cardiologista, cara, o cara vai querer te conhecer melhor, vai querer consumir mais conteúdos seus, talvez vai te buscar no Instagram para consumir. E não, aí agora o orgânico lá embaixo, se tá bem posicionado, é um cara que vai entrar, lá ele não vai encontrar uma landing page, vai encontrar um site, provavelmente. E aí no site tem o conteúdo, tem o blog seu lá, tem os artigos que você escreveu, às vezes o cara te joga no Instagram. É isso mesmo ou eu tô enganado? Não, tá certíssimo. Que realmente, quem tá no anúncio, ele precisa converter na hora, porque ele já pagou por aquele clique e tem que fazer a conversão. Então, onde que, vamos dizer, talvez tenha mais efetividade? Nas emergências. Emergências, né? Vai ter muito mais efetividade. Já quando a gente tá ali no orgânico, já existe um consenso do público em geral que se ele tá em primeiro lugar ali do orgânico, é porque o Google escolheu ele como sendo a melhor opção. É o que eu tenho, a impressão que eu tenho. Então, você vai clicar, sabendo que se o Google colocou em primeiro, é porque é bom. Aí, quando você entra, você vai encontrar um site onde vai ter todo o posicionamento da clínica, do médico, que a pessoa vai poder se sentir muito mais confortável, porque ela não vai ver só, cardiologista, mas ele vai ver, ele tem a clínica, ele tem outras especialidades na mesma clínica, o endereço, fotos do local, as redes sociais do médico. Então, a gente encontra todo o posicionamento desse médico ali no site, que é a diferença da landing page. A landing page ali, às vezes, é poucas informações, compre agora, clique aqui, WhatsApp aqui e acabou. Não dá para conhecer a fundo o médico. Então, o site, ele vem para isso. E aí, como que a gente constrói esse posicionamento, essa autoridade dentro do Google para aparecer em primeiro lugar? É isso que eu entro agora. Como é que o cara faz? Então, assim, se você tem um produto, vamos só para simplificar, eu resumir. Se você tem um produto de emergência, tipo dor de dente, até legal, você tem um anúncio pago. O cara vai clicar lá, dentista 24 horas e no Brooklyn. Beleza. Se tem um anúncio, se você é um oftalmo que atende emergência, tem 24 horas, você coloca lá... detergente no olho, o cara tá desesperado, meu filho quer detergente no olho do meu filho, o cara clicou, o cara até vai clicar numa landing page. Agora, se não é muito o seu público-alvo, não é muito o seu perfil, é mais interessante você investir no orgânico ali. Beleza, dito isso, um é com landing page, outro é com site, certo? Agora, qual que é o trabalho, qual que é a ciência por trás do negócio? Porque, quantas páginas tem do Google? Milhões, né? Qual que é a ciência por trás do negócio? Eu tenho duas perguntas em uma. Qual que é a ciência por trás do negócio para você jogar o cara lá para cima? E quanto tempo isso demora? Todos esses detalhes. E assim, o Google, isso eu queria entender a visão. Eu gosto de olhar a visão com o ângulo do outro, né? O Google não é... Ele não rentabiliza nada esse posicionamento? Desse do orgânico não. Mas é aquilo. Pelo fato de... ele ter o orgânico e ele já ser muito eficiente, as pessoas também querem pagar para estar lá. Esse é o jogo dele. Esse é o jogo dele. O Google, ele não é necessariamente porque ele podia ter o SEO próprio, né? O Google, assim, vender um SEO de Google. Mas aí ele seria só um classificado. E é isso que ele não quer ser, só um classificado. Ele traz, para qualquer busca, ele vai trazer ali algum tipo de resultado, mesmo que não tenha anúncios. Então, qual que é o objetivo do Google? Transformar toda a informação do mundo em algo acessível. Então, qualquer dúvida que você tiver, você vai pesquisar, vai ter algum resultado de pesquisa aparecendo para você, independente de ter alguém anunciando ou não. Só que aquilo, sabendo que 95% dos brasileiros estão passando por lá, é um canal que tem muita visibilidade. Então, por isso que as pessoas pagam para aparecer. Também está no pago o jogo dele. Sim. Nossa, imagina quanto de emprego indireto o Google gera. Milhões de pessoas. Sim, quantas pessoas trabalham com o Google sem ser funcionários do Google, né? Exatamente.
muitas empresas sobrevivem por conta de o Google existir. Sim. Mas me conta como é que o médico pode ter com o seu trabalho, com o trabalho de um SEO de Google, se colocar nesse posicionamento mais favorável para ele crescer. Como é que ele faz isso? A gente precisa trabalhar algumas frentes. Eu divido o trabalho em 3 pilares principais. Tem uma parte do SEO que é mais técnica, que nem a gente falou, a pessoa vai entrar num site, mas o site não pode ser programado de qualquer jeito. Ele tem que ser um site que funciona bonitinho, funciona no celular, carrega rápido. Ele tem que ter alguns pré-requisitos técnicos para o Google conseguir, inclusive, ler as informações que estão lá. Porque se você faz com uma tecnologia muito ruim, antiga, o site não funciona no celular, o Google vai falar, pô, eu não vou levar as pessoas que estão navegando na minha plataforma para esse site ruim. É o primeiro ponto. A experiência vai ficar ruim. A experiência vai ficar ruim. Aí o que as pessoas vão falar? O Google só indica site ruim. E o Google não vai se queimar por conta de tecnologia. Então, o primeiro ponto da inteligência do Google é o site tem que ser degustável. Assim. A gente fala que é amigável. Amigável, boa. Tem que ser um site amigável. Então, funcionar independente do tamanho da tela, tem que carregar rapidinho, independente se você está no 3G ou na banda larga, tem que funcionar. Esse é o primeiro passo que você faz. O médico te contrata, o primeiro passo é você fala, deixa eu acertar isso aqui, o site tem que ser... Sim, a gente faz uma auditoria técnica de dezenas e dezenas de coisas e vamos corrigir. Certo. Segundo ponto que a gente precisa trabalhar, que é o segundo pilar do trabalho, é o conteúdo. Porque não adianta eu escrever um conteúdo qualquer, raso, e colocar lá no meu site, achando que não, o Google vai entender que eu sou o melhor cardiologista, otorrino ou qualquer outra coisa. Não vai. Você precisa trabalhar bem esse conteúdo para que o Google tenha informações o suficiente sobre o que você faz, sobre as suas especializações, sobre aquilo que você pode entregar para as pessoas que estão pesquisando no Google uma solução. O Google tem que saber se você é ou não é essa pessoa para fornecer aquela solução. E o conteúdo é a forma de conectar a informação com quem está pesquisando. E ele avalia isso, desculpa se for muito leiga a minha pergunta, tá? Ele avalia isso pela quantidade de informação, pelas palavras ou pelos comentários? Como é que o Google tem... Pô, com certeza tem, mas como é que ele tem inteligência de interpretar que aquilo de fato é relevante, que aquela informação ali é boa? Certo. Porque é uma coisa assim, pô, por mais inteligência que tem ali, é uma coisa técnica, até falando de medicina. Como é que ele sabe que aquela informação sobre infarto está correta e é relevante, então ele ganha pontuação para subir? Como é que é isso? Sim. Hoje o Google já é uma máquina de inteligência artificial. Então ele tem um entendimento, vamos dizer, talvez não tanto quanto um especialista, mas ele já tem uma noção. Tem isso, passa um filtro de... Sim, tipo, agora, se a pessoa pesquisar manga, dependendo do contexto da pesquisa, ele sabe se é a manga da camisa ou a manga fruta. Certo. Ele consegue diferenciar. Não é só a palavra por si só. Tem toda a questão do contexto. Certo. Então, o Google, ele entende que loucura isso. O assunto. Ele entende. Só que qual que é o outro ponto? Não é pelo tamanho do conteúdo, mas sim pela forma como que você responde à intenção de busca do usuário. Vou te trazer um exemplo. Se eu entrar no Google agora e pesquisar comprar iPhone 15, 16, sei lá, alguma coisa. Eu quero comprar um produto. O Google já sabe que, para essa minha intenção de busca, ele precisa me entregar o quê? Uma loja virtual, que tem o quê? Foto do produto, o preço, um botão de comprar, a descrição técnica. Entendi. Ele entende qual que é o formato de página que eu, como usuário, espero receber. E da mesma forma que se eu pesquisar receita de bolo de chocolate, é outra página totalmente diferente. Por quê? O Google, com o passar dos anos, acho que o Google já está com mais de 25 anos de existência, ele conseguiu pegar sinais do que atende ou não aquela pesquisa. Que, por exemplo, se a pessoa ela entra no site, não tem nada a ver o texto, o conteúdo que está ali para o que ela pesquisou. O que normalmente ela vai fazer? Ela vai voltar para o Google e clicar ou no segundo, terceiro colocado, ou vai fazer uma nova pesquisa. Esse tipo de feedback, o Google vai entender que essa primeira colocação não serviu. Tira ela dali e bota outra opção, porque esta aqui não é. E aí, com o passar dos anos, o Google foi entendendo que para buscas para compra, é esse formato de página que se espera entregar. Para uma dúvida sobre uma dor, de repente vai ser um artigo explicando sobre aquela dor. E se a pessoa pesquisar sobre consulta cardiologista, é uma outra e página. E você, como SEO de Google, já sabe o que é relevante para cada tipo de coisa. Então o Google ele entende, não é um comentário do usuário, mas ele entende se o site foi relevante para o usuário e com isso ele... Entendi. Então, exato. Beleza. Então é a qualidade do site e a qualidade do conteúdo do site. Sim, que vai gerar uma boa experiência. Com a entrega. Exato, vai gerar uma boa experiência para aquele usuário. E aí o Google vai falar, pô, tô entregando o resultado certo. Inclusive, hoje,
é até relativamente simples da gente entender qual que é o tipo de conteúdo ou de página que a gente precisa criar. É só a gente entrar no Google agora, pesquisar aquela palavra-chave, aquela busca que eu tô querendo e ver o que tá ranqueando já. Que é aquilo, se eu digitar agora, comprar iPhone. Eu vou ver várias páginas que vendem o iPhone. Não adianta eu querer inventar um artigo de blog falando sobre iPhone. Não vai ranquear. Mas se eu começo isso é uma outra pergunta. Se eu começo um anúncio novo, então vamos supor que a gente entendeu. Cardiologista em São Paulo, é esse formato de site, esse formato de conteúdo que o Google entendeu como mais relevante. E eu espelho aquilo. É o que você falou, espelho aquele formato. Ele já me joga ou eu tenho que ter um tempo de maturidade ali para poder? Primeiro ponto, a gente não pode copiar dos outros. Sim. Porque o Google não vai ranquear dois conteúdos iguais, um copiado do outro. Jamais isso vai acontecer. Mas, infelizmente, a gente vê muito disso. Às vezes a pessoa muda uma palavrinha ou outra só e acha que, nossa, não, mas eu mudei o texto. Não, você não mudou consideravelmente. Você copiou e colou do coleguinha, não vai ranquear. O Google não vai te posicionar lá. Ele consegue entender que você está copiando. Sim. E a partir do momento que ele te lê ali, existe a possibilidade de você ranquear. Só que não basta ter apenas o conteúdo. Tem mais de... A gente fala na nossa área que tem mais de 200 fatores de ranqueamento ali que a gente consegue trabalhar para aumentar a sua autoridade dentro do algoritmo do Google. Como, por exemplo, tem um terceiro pilar, além do conteúdo e da parte técnica, que a gente fala que é o link building. Esse é o nome bonito técnico que a gente fala. Que é isso? Que basicamente é uma assessoria de imprensa para o seu site. Por quê? Quando o Google encontra o site do Daniel citou o site do Neto, eu coloco um link apontando do meu site para o seu. Esse link que eu estou apontando para o seu site é um voto de confiança. Eu estou recomendando o trabalho do Neto. Aí, se eu consigo estimular que vários outros sites façam esse mesmo movimento de apontar um link para o site do Neto, perfeito. O Google vai ter, nossa, todo mundo está recomendando o Neto. O conteúdo dele é bom, a parte técnica é boa e tá todo mundo indicando. Vou colocar ele no topo. Por que não colocar ele no topo? Esse é um dos caminhos. Além de outras estratégias que a gente vai trabalhando, como, por exemplo, não adianta eu ter uma única página no meu site falando do meu serviço. A gente precisa mostrar para o Google que, além de eu oferecer o meu serviço de cardiologista, eu posso oferecer outras informações sobre uma dor no peito, eu tô com, sei lá, calafrio. Vai ter vários artigos falando de sintomas, problemas, dores que o seu potencial paciente pode estar passando e tá tudo também no seu site disponível. Que aí quando o Google olhar o seu site como um todo, ele vai ver, nossa, o Neto oferece o serviço que a pessoa está procurando, além de várias outras informações complementares que mostram que ele é realmente especialista nesse assunto. Juntando tudo isso que eu falei, você tem muito mais chance de chegar no topo da pesquisa. Top, hein? Cara, você vê que o negócio é complexo, é uma ciência que não dá pra fazer sozinho? Se fizer sozinho, você vai perder dinheiro, vai se dar mal. E deixa eu perguntar uma outra coisa. Então, quando alguém te contrata, você ajusta o site para ele ficar com todos esses 4 itens mais relevantes, né? Estrutura amigável, conteúdos, me ajuda aí. Estrutura amigável, conteúdo, o link building, a assessoria de imprensa. E qualquer outro? E aqui a gente falou de ampliar os conteúdos. Ampliar os conteúdos. Mas que ainda está no segundo pilar ali. Faz parte do segundo pilar. Então, você ajusta esses 3 principais pilares, então, e aí o site começa a performar melhor. Tá. Isso é como uma corrida de cavalos, que você vai, assuma a primeira posição, vou para terceiro, cair para 10º. O seu trabalho, isso é assim? E seu trabalho é também ficar como, puta, caímos, é tipo uma coisa, um ser vivo, que você fica alimentando. É um ser vivo. É porque, pensa só. Não é uma coisa que você prepara para você, o site, seu site está pronto, muito obrigado, seja feliz com ele e faça muitas vendas. Não, você vai precisar toda hora ficar mexendo os ponteiros. Sim, porque tem 2 coisas que, vamos dizer, fazem a gente perder o posicionamento. A primeira delas é que a gente tem que lembrar que a concorrência também está trabalhando. Eu posso ter chego num momento que, agora o meu site é o melhor para aquela pesquisa, mas aí eu tenho um concorrente meu que está trabalhando também e quando o Google olhar o site dele, ele fala, putz, esse agora está melhor. Vou colocar ele em primeiro e eu que estava em primeiro fico em segundo, por exemplo.
exemplo. E aí a gente tem que pegar e falar, tá, o que aquele site fez de melhor que a gente que nos ultrapassou na pesquisa? Esse é um ponto. E o segundo é que o Google ele está constantemente se atualizando. O algoritmo que rodava há um ano atrás é totalmente diferente do algoritmo que está rodando hoje. Então, tem certas coisas que ele vai ajustando ali os pesos e medidas que eu preciso, às vezes, dar mais atenção para um detalhe ou outro. Já teve várias fases nesses mais de 15 anos que eu trabalho com isso, que a gente foi vendo. Por exemplo, até 2015, não se falava de site responsivo, ou seja, o site que funcionava bem no celular. Só que em 2015 para 2016 foi o boom de smartphones, etc. O Google mudou o algoritmo dele falando, se o seu site funciona bem no celular, você aparece no topo. Aí o que todo mundo fez? Atualizou a programação do seu site para funcionar para o celular. E isso continua acontecendo até hoje. Então você fica... é um trabalho que você fica contínuo com o médico. É uma manutenção. Há uma manutenção. Você prepara e há uma manutenção. Exato. Eu tenho clientes que estão comigo há 10 anos. 10 anos, tem que ser assim. E você... Deixa eu perguntar uma coisa que deve ser curioso. Você fica acompanhando... Você tem um dashboard dos clientes, assim? A posição deles, assim? Sim. Você tem isso? Temos. A gente acompanha... Óbvio que não dá para ficar olhando... primeiro lugar. Sim. Tem tudo isso. A gente tem um time de Customer Success que eles olham no mínimo uma vez por semana para cada cliente nesses dashboards que nós temos, justamente para pegar, caiu por uma palavra importante. Então, vamos revisar aqui. A gente tem que revisar. Por quê? Imagina que é aquela palavra que gera todo dia 5 consultas pro médico. Eu não posso deixar essa palavra cair, porque vai sentir no bolso, lá da clínica, na hora que tá chegando menos paciente. Então, eu não posso deixar, mês que vem eu vejo. Não, eu preciso intervir o quanto antes. E também tem a questão de quando a gente chega na primeira posição, como estratégia de relacionamento com o meu cliente, eu vou ligar para ele e falar, conseguimos aquela palavra que você queria, estamos em primeiro lugar. Aí ele vai ficar feliz e vai ver mais valor ainda no meu trabalho. Mostrar o ROI. Então existe esse dashboard para acompanhar a corrida dos cavalinhos ali. Tem que olhar direto. Que massa. Deixa eu perguntar uma coisa, Daniel, nosso tempo tá passando rápido e eu queria entrar nesse assunto porque eu acho que eu não sei se é um fantasma, se interfere ou se é uma impressão minha. O chat... Eu vou fazer 2 perguntas para não esquecer. Primeira é essa. O chat GPT... Eu sei que todo mundo fala que o TikTok virou um site de busca para a juventude. Eu queria falar que você faça um pouco disso. A segunda coisa que eu queria que você falasse... Se o chat GPT veio de alguma forma para substituir, se atrapalha o desenvolvimento. E a terceira forma, na sua prática, eu sei que, com a parceria com a Empreenddoc, você já tinha alguns clientes, como que você tem tido resultados com os médicos? Se é muito diferente o mercado vender saúde de vender uma caneca. Então, de novo... TikTok como site, como buscador, ChatGPT como buscador, o que ele interferiu, e a vida dos médicos no Google pra gente fazer um fechamento bacana aqui, vai lá. Legal, então TikTok. Tô sugando o cara aqui. Vamos aproveitar aí. O cara tá aqui, meu. O cara trouxe a estrela do Google aqui, não vou sugar. TikTok, sim, ele já é considerado um buscador, principalmente para o pessoal mais jovem. Eles tendem a gostar mais dessa plataforma do que muitas vezes o Google. Só que não é para qualquer coisa também, que é aquilo, se a pessoa tá passando mal, ela não vai pesquisar o sintoma no TikTok, ela vai pesquisar no Google. Mas, obviamente, eu queria conhecer um pouquinho mais da clínica, saber se é legal, ou conhecer se um hotel é bacana. O TikTok ele vai ter um vídeo que vai te mostrar a experiência do hotel. Faz total sentido ele ser um buscador. Mas hoje a gente não olha como buscador somente o Google ou o Bing, por exemplo, que são os mais conhecidos. O YouTube é o segundo maior buscador do mundo, só que ele entrega o conteúdo como? Em vídeo. TikTok é a mesma coisa, Instagram, e existem estratégias para cada uma dessas plataformas. A gente focou bastante aqui no nosso papo no Google, porque é o que gera mais negócios, mas também existe SEO para YouTube, SEO para as redes sociais. A gente consegue fazer isso. Você tem no Hub, lá tem essas soluções para tudo. Sim, temos para todas essas frentes. A gente falou de Google, mas com pequenas adaptações é muito parecido para as outras redes. A diferença é que, ao invés de eu ter um site, eu tenho um canal. Sim. E a gente vai trabalhando dessa forma. Mas tudo hoje, se tem uma caixinha de busca, dá para fazer SEO, porque existe um algoritmo ali. Aí o que cabe a nós, profissionais de SEO? Fazer a engenharia reversa daquela plataforma. Entender o que ela valoriza. Por exemplo, no YouTube, quanto mais tempo a pessoa assiste o seu vídeo, o tal do watch time,
melhor. Então, a instrução, o seu vídeo tem que reter a pessoa. Sim. E a gente vai adaptando o modelo do vídeo para reter a pessoa e, consequentemente, a gente vai melhorar o ranqueamento. É interessante a gente botar um Empreendedor Podcast, hein? Para poder aumentar a retenção aí mais... Aliás, se você não tá seguindo ainda, chegou até aqui, dá um favorzinho aí, dá uma clicada aí, né, Fabião? Como é que é? Segue e compartilha. Joga para quem precisa ouvir isso, porque o médico está perdendo muito dinheiro no marketing digital, jogando fora, e tem coisas muito mais eficazes para serem efetuadas, né? Sim. Vai lá, e vamos continuar então. ChatGPT. O ChatGPT, ele veio para mudar. Ele mudou o comportamento de pesquisa. Mudou. Isso é fato. Tanto que, por exemplo, um dos impactos que a gente pode ver no trabalho de SEO. Hoje o Google ele já também tem para algumas pesquisas, ele mostra um resultado de inteligência artificial. Ele traz um resuminho. Sim, ali. Aquilo ali é uma IA, né? É uma IA. A IA do Google lá, que ele usa para, com base nas informações dos nossos sites, ele gera um resumo e entrega para a pessoa. Não tem nem comparação com o que o ChatGPT faz de resultado, né? Assim, de IA, como IA, né? Sim, ele responde ali, porque tem muita informação, ele responde ali na lata, né? E o que isso impactou, por exemplo? Perguntas muito, vamos chamar simples, a pessoa não tem mais por que entrar no site. Ela pega, lê a resposta que o Google deu, aquele resuminho, ela se satisfaz com aquela informação e ela não entra mais no site. Verdade isso. A gente, dependendo do nicho, a gente sentiu que para esse tipo de busca mais simples, às vezes caiu 20% a taxa de cliques, 25%, já temos esses dados. E eu mesmo já consumi esse negocinho do Google. Que eu todo mundo, porque às vezes é uma coisa simples. Resolve na hora ali, rapidinho. Você não precisa entrar em um site para ler lá dentro do site. O Google não dá um tiro no próprio pé fazendo isso? E isso é uma coisa que ele está balanceando, porque se ele também não fizer, ele fica defasado. Então ele está jogando ali, ele está ainda se adaptando para essa nova realidade, que é uma mudança de comportamento. Só que, em contrapartida, o que a gente continua vendo? Aquelas consultas que vão levar uma pessoa para comprar, ela ainda vai continuar entrando no site, mesmo que o Google traga um resumo citando quais são as melhores empresas de X área. O Google ele traz as fontes, e aí você vai entrar nas fontes, o Google recomenda essa fonte que eu vou clicar e vou acessar. Então, qual que é a grande mudança aí do momento? Com as inteligências artificiais como o ChatGPT, a gente vê que reduz um pouco o clique para pesquisas muito simples. Então, a estratégia de SEO, que tem muita estratégia por trás para saber escolher quais são as melhores palavras-chave, a gente precisa escolher aquelas que geram mais negócio, que o Google não vai conseguir resumir em 2 parágrafos o seu tema. O trabalho ficou mais difícil agora com isso. Sim, aumentou mais uma camada de complexidade, mas sempre teve estratégia. Porque uma coisa que muitas das vezes o pessoal acha, mas SEO é só ficar no topo do Google? Não, o nosso objetivo é ficar no topo do Google para gerar negócios para o nosso cliente. Então, a palavra que a gente escolhe para fazer esse trabalho não é qualquer uma. Não é só assim, a palavra tem muita pesquisa por mês. Ela tem que ter muita pesquisa que gera negócio. Que gera negócio. Porque eu posso falar de coxinha, beleza, vou ter um monte de visita, mas para o médico, o que essa receita de coxinha vai fazer diferença? Nada. Não vai gerar clientes. O seu negócio, no final das contas, o ROI que você dá é gerar resultado, gerar consultas agendadas para o médico. Exato, até porque qual que é o nosso ponto ali? Se eu não gerar receita pro cliente, ele vai cancelar comigo. Vai cancelar com você. Então... E você, então o seu trabalho é uma coisa diária de análise, assim, né? Tipo, não só análise do cliente, mas dos posicionamentos, mas das mudanças. Porque tecnologia é um negócio que não para. Toda hora tem uma novidade da inteligência do negócio. Tem que ficar correndo atrás. Sim. Você vive correndo atrás das mudanças que o Google propõe. Mudança de tecnologia, comportamento. A gente vai estudando que tudo difícil, meu. O que eu escolhi. Interessante isso aí, né? Interessante. Eu brinco, eu estudei engenharia pra isso. Porra, exatamente. Tem que ter engenheiro pro negócio desse. Tem que ter a paciência de um engenheiro pra fazer um negócio desse. Agora, me conta como é que você tem visto na sua experiência dos médicos. Sim. Vender saúde, a gente sabe que é diferente de vender qualquer outro tipo de solução. Tem tido o Google entrega consulta. Como é que é isso? Sim, tem diferenças e tem alguns detalhes técnicos que a gente precisa prestar atenção. Que, por exemplo, tudo que, vamos dizer, trabalha com relação à saúde ou dinheiro, o Google ele tem uma atenção redobrada. Por quê? Vamos supor que, sei lá, um maluco me receita, falar, tem um remédio milagroso para curar o câncer aqui, publica isso na internet, aí o Google, pelo algoritmo ser muito bobinho, coloca essa receita ali em primeiro lugar e, sei lá, alguém morre porque fez aquela
receita lá. O Google jamais ele vai querer ser o meio que levou milhares de pessoas para esse site. Então, nessas questões de saúde ou dinheiro, por exemplo, alguém recomenda investimentos furados. O Google também não quer que as pessoas percam todo o seu dinheiro fazendo um investimento ruim. Sim. Não vai jogar o prestígio do Google em cima de um negócio ruim. Exato. Então, ele redobra a atenção do algoritmo nesses tópicos. E aí, o que a gente faz? Para a área de saúde, por exemplo, tem várias coisinhas que a gente precisa prestar atenção para o Google entender que aquele site que está falando de uma clínica ou de um hospital, ele tem alguns respaldos e por isso ele merece aparecer no topo da pesquisa. Como, por exemplo, vai ter um artigo de blog falando sobre uma dorzinha no peito ali, alguma coisa nesse sentido. Quem assina tem que ser um médico, cardiologista com seu CRM e esse dado está explícito no site para quando o Google vê, ele fala, tá, esse médico aqui, eu estou associando ele com este conteúdo, ele vê, o conteúdo de cardiologia, o médico é um cardiologista, faz sentido, posso habilitar esse conteúdo para aparecer. Fora que tem outras questões também, que aí vocês médicos vão entender mais do que eu, do conselho, né? Que tem certas áreas que você não pode mostrar, às vezes, sei lá, um antes e depois, ou algumas coisinhas assim que a gente também tem que prestar atenção para o próprio cliente, ele não... E teve uma atualização disso também agora do Google, não teve? De palavras sensíveis, de promessas, teve isso? Sim, sempre o Google está atualizando isso, porque ele tem... Responsabilidade, né, é o cuidado redobrado para não apresentar qualquer coisa a qualquer custo uma ali. Uma solução que mate uma massa de população, já pensou que loucura? Exatamente, então tem todo esse cuidado, então esses detalhes a gente também tem que prestar atenção. Só que assim, sendo bem transparente, né? O que eu tenho visto quando eu recebo médicos, clínicas, hospitais, a gente já fez trabalhos para grandes hospitais aqui de São Paulo também, a gente vê que o lado de tecnologia, SEO, ele acaba sempre ficando como última prioridade. Então, quando chegam os sites para nós tem um montão de trabalho para a gente fazer, desde tecnologia, conteúdo... Tem tanta coisa para corrigir que... Sim, e aquilo, não é um ou outro, é num geral. Então, o médico que investe em SEO, ter o site bonitinho, ali, com todas essas coisas que a gente falou, ele sai na frente tranquilamente, porque os outros não estão prestando atenção nisso ainda. Sim. Ô Daniel, é importante eu tento olhar com o olhar do médico que eu ajudo, né? É importante, porque nem sempre o cara tá preparado, vou ter que contratar uma social media, vou ter que investir no marketing, no Meta Ads, tá. O assunto Google, é importante a pessoa entrar em paralelo, usando as duas estratégias, Google Ads e SEO de Google, ou as coisas funcionam perfeitamente uma separada da outra, ou fala, não tem jeito, cara, melhor você já investir de uma vez em tudo. Eu tô pensando realmente agora na pessoa pensando no resultado, custo-benefício para tudo, Sim. né? Na sua visão, assim, se o cara tá começando, você começaria por onde? Certo. E qual que é o melhor caminho? Então, primeiro ponto, funcionam isoladamente? Funcionam. Só que a gente precisa entender o momento da clínica, o momento do médico. Por quê? Se o médico está precisando de resultado para ontem, eu preciso encher a minha agenda de consultas, amanhã eu preciso ter paciente. O anúncio no Google vai ser mais rápido. Por quê? Você pagou, você está aparecendo, e quanto mais dinheiro você colocar no Google, mais você aparece. Então, a gente fala que o anúncio no Google é uma estratégia para gerar o resultado no curto prazo. Tiro curto. Só que o SEO, ele é uma estratégia de médio prazo, e aquilo, quanto mais tarde você começar, mais tarde vão chegar os resultados. Então, se você consegue começar os dois ao mesmo tempo, você, no primeiro momento, atrai os pacientes por conta dos anúncios, e aqui, em paralelo, você está trabalhando o seu posicionamento orgânico, que, vamos colocar, vai crescer 10%, 15% ao mês. Só que quando passa 6 meses, você vai olhar e falar, nossa, eu já dobrei de tamanho praticamente, comparado a 6 meses, e aí você pode tomar uma decisão. Ou você reduz os seus investimentos em ads, ou você continua com ele, porque está dando certo, bem, né? E continua crescendo no SEO, e aí você gera uma máquina de atração de novos pacientes. Por isso que o cenário ideal é começar os dois ao mesmo tempo, e a gente vai vendo que quando chega daqui 6 meses, a conta está fechando lindamente, e aí dá para trabalhar tanto o ads quanto o SEO. Um intervalo mais ou menos de maturação, de maturidade, é isso aí, 6 meses. 6 meses o trabalho de SEO, a gente consegue olhar assim, caramba, deu muito resultado. Mas aquilo, se você olhar mês a mês, você vai ver 10% aqui, 15%, aí você vai empilhando esses resultados. Se você fizer SEO por um ano, você mais do que dobra o seu tamanho. E Daniel, você dá um relatório para o médico no final, assim, do desempenho? Investimos tantos, teve tantos cliques e isso gerou
gerando tantos leads, e isso vem de você? Ou o médico precisa ter um CRM estruturado, ou você orienta como é que ele estrutura para ele entender se o lead chegou, e se mais do que isso, né? Se o lead chegou, se ele converteu em consulta, se ele converteu em cirurgia. Sim. Você faz essa reconciliação bancária aí com o profissional? Para nós é indispensável ter um CRM, alguma coisa, para a gente ter o feedback. Mapear o resultado. Mapear o resultado, porque aquilo eu posso... Todo mês a gente entrega o relatório de fechamento, né, daquele mês. A gente vai ver, a gente posiciona para tantas palavras-chave, geramos tantos cliques. Desses cliques, tantas pessoas chamaram no WhatsApp ou o que quer que seja. Isso você consegue mapear direto. E aí caiu para o CRM, eu consigo ver. Das pessoas que chamaram, tantas viraram consultas. Então a gente consegue mostrar o ROI real ali do trabalho. E para isso tem que ter um CRM e a gente ajuda também nesse processo, porque conectar o que acontece no site com o CRM não é uma coisa do dia a dia do médico. Então é nossa responsabilidade, a gente vai lá e conecta. Ou se não tiver um CRM, pelo menos uma estrutura de captação ali de WhatsApp mesmo, que consiga guiar as origens dos leads. A gente até... a pessoa fala, agora CRM, não quero. A gente fala, então, coloca só um número diferente de WhatsApp no site. Por quê? Se vier para esse WhatsApp, é site. Porque esse WhatsApp a gente não divulga em nenhum outro lugar. Pronto, a gente já tem pelo menos uma métrica aqui. As pessoas que chamam nesse número específico do WhatsApp, tantas viraram consultas. O que a gente faz na clínica, eu já tive CRM, hoje eu não tenho mais, mas a gente põe um tag no paciente quando ele é do Google, e a gente também coloca isso no prontuário eletrônico, que é onde tem o fluxo de caixa. Então eu consigo tirar quantos vieram do Google e quantos gerou de fluxo e dar o feedback para a pessoa que faz o tráfego do Google. Perfeito. Massa. Então, beleza. Então, é um jogo para ser jogado. Sim. Quem não tá jogando tá deixando dinheiro na mesa. Tem muito dinheiro na mesa, né? Tem. 90. O artista tem que estar onde o público está. Se o paciente está lá, você tem que estar lá, né? A gente fala isso pro Instagram e pro Google serve demais. Isso aí. Cara, Daniel, seu trabalho é sensacional. Você já é um ícone lá dentro da Empreendedoc. O seu nome já foi citado várias vezes. Seu telefone já rodou naquele nosso grupo do WhatsApp várias vezes. Que bom. Várias vezes. Você é nossa referência, vai continuar sendo. Logo tem mais uma chance de entrega lá, né? Fazer de novo, né? Vamos, com certeza. Eu já te dei a data? Já não? Ainda não. Vou marcar. Dar, que deve estar para chegar. Último recado para você dar para a galera, Daniel. Assim, eu coloco essa saia justa no final e tenta focar agora bem no público médico. Entenda que esse podcast é o podcast mais famoso de empreendedorismo médico do Brasil. Então, muitos médicos estão nos ouvindo. Fala para eles agora, dá um recado final assim, pro médico que está te ouvindo do seu trabalho. O que você quer deixar de recado? Tá. Então, você, médico, vou te trazer um desafio para você fazer agora. Você vai pegar o seu celular, você vai entrar no Google e vai digitar a sua especialidade. Se você não tiver aparecendo em primeiro lugar, você precisa começar a fazer SEO agora. Faz aí. Tem médicos aqui nos bastidores. Faz aí pra gente ver. E vou falar, tem uma coisa que a gente esqueceu de falar que é só importante, rapidinho. Também tem ferramentas para avaliar a relevância do site. Você mostrou isso na mentoria. Sim, tem ferramentas que vão avaliar tecnicamente, tem ferramentas que vão mostrar se uma palavra-chave tem muita procura ou pouca procura, isso. Porque às vezes o erro do médico não é que ele tá fazendo tudo errado, é que ele tá escolhendo as palavras erradas. Que ele acha que é importante, só que né, ele não tem que achar nada, tem que ver o que é importante. É porque às vezes ele procura com a cabeça de médico, mas ele tem que procurar com a cabeça de paciente. Então o Daniel ele mostrou isso na mentoria, isso é bem massa. Ele tem ferramentas que avaliam, que pontuam, que qualificam o seu site de relevância, de conteúdo, quais são as palavras mais procuradas. O negócio é uma ciência. O trabalho é de verdade, eu admiro assim. É uma ciência. Assim, é tipo algumas coisas que o médico não pode fazer sozinho e essa é uma delas. Não faz nem sentido querer aprender tudo isso. Não dá. Não tem tempo e não vai fazer bem feito. Vai perder dinheiro, vai perder muito dinheiro. E tem gente que se arrisca, viu? Sim, com certeza. Certamente tem alguém aqui que tá ouvindo que tá investindo dinheiro em ads, de fazendo Google sozinho, ou de Meta Ads, de Google Ads e tá jogando dinheiro no lixo. Porque ele tá fazendo mal, não sabe isso aqui. Não consegue nem fazer, não consegue supervisionar, mudar. Sensacional, Daniel. Obrigado. Obrigado mesmo pela sua participação, cara. Vamos continuar essa parceria nossa. Com certeza. Obrigadão pelo convite aí e precisando, é só chamar. Tamo junto. Pessoal, encaminha isso pro seu colega médico que precisa, que tá jogando dinheiro fora com marketing digital, que não tá tendo resultado e que tá culpando a agência de marketing dele. Não deixa passar. Segue o nosso canal, clica, compartilha e bora pro próximo que esse episódio tá entregue.